Que a alfabetização é algo sério e importantíssimo, isso provavelmente você já sabe. Agora, como que eu desenvolvo uma alfabetização de uma maneira lúdica, eficiente e prazerosa? É isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Oi gente, eu sou a psicopedagoga Roberta Esquerdo do Betagogiando e hoje estou aqui para falarmos sobre a alfabetização. Você já parou para pensar como a alfabetização faz parte do nosso dia? Em todas as nossas atividades, nós necessitamos de saber ler, de saber escrever, é uma comunicação e é extremamente importante, extremamente necessária. Se você é professora, sabe do desafio que é estar alfabetizando uma criança e como que esse momento é crucial. Se você é psicopedagoga, assim como eu, já deve ter percebido as dificuldades relacionadas à alfabetização, à leitura e à escrita e como que ela está aumentando cada vez mais. Se você é pai, mãe e está passando por um momento de alfabetização com a sua criança, você precisa ficar nesse vídeo para assistir e conferir todas as dicas que eu tenho para você. Se a sua criança tem 4 anos e ela ainda não sabe ler, não sabe escrever, não se preocupe, ela está dentro da faixa etária adequada e o esperado. Agora, se a sua criança já tem 8 anos e não está sabendo ler e escrever, sim, ela já está apresentando um atraso na alfabetização e necessita de ajuda. Agora, como que a gente pode ensinar essa criança, desde que ela seja pequena, a ter o conhecimento com as letras? Agora, como que nós podemos colocar no dia a dia das nossas crianças a apresentação das letras, a alfabetização de uma maneira assertiva, lúdica, sem ser de uma forma de pressão para aquela criança? Como que a gente pode fazer isso? Bom, a alfabetização, ela tem uma tabelinha, vamos dizer assim, algumas orientações que nós devemos seguir, como a soletração. O que é a soletração? É a criança saber conhecer as letras individualmente. Então, letra B sozinha, letra T sozinha, letra F sozinha. Isso nós chamamos de soletração. E aí, depois que a criança consolida essa soletração, nós iremos introduzir a silabação, que é a junção de 2 ou mais letras. Então, B com A, ba, F com E, fe, T com U, tu. E aí a gente começa nesse processo de silabação. Depois que nós já trabalhamos com a soletração, silabação, nós entramos no contexto da palavração, que é a sílaba inserida em uma palavra. Bala, feijão. E aí a gente vai trabalhando essa fala com a criança, mostrando, dando sentido. Agora sim a criança consegue entender a importância da letra, a importância da sílaba, porque através da junção dela nós formamos uma palavra e na cabeça da criança, além dessa palavra, ela já estruturou a imagem. Então, por exemplo, quando a gente vai trabalhar a alfabetização e ali no contexto a gente trabalha abacaxi, a criança entendeu que aquelas letras formaram um desenho. Então, na cabeça da criança, provavelmente ela já estruturou o desenho de um abacaxi. Então, a partir de agora, as coisas começam a ter mais sentido para as crianças. Porque antes, no processo de soletração, fica muito vago. Tá, para que eu quero saber a letra B? Talvez porque é do meu nome, de Beatriz. Mas e aí, o que mais que eu faço com isso? E aí a gente começa a juntar as sílabas, a formar as sílabas. Então, ba, tá, dá, mas ainda tá muito superficial. Agora, quando a gente começa a formar as palavrinhas, juntando essa silabação e formando as palavras, aí nós começamos a trazer mais sentido a essa alfabetização para a criança. E por último, nós temos a sentenciação, que é essa palavra dentro de um contexto. Então, por um exemplo, o feijão está quente. Nós estávamos trabalhando a letra F, o fe, depois o feijão e agora o feijão está quente. Começando agora a trabalhar a interpretação. Estou aqui falando de um modo geral, tá? Dando uma resumida para que você consiga entender que a alfabetização, ela é importante e precisa ser estruturada, ser consolidada de maneira lúdica, mas assertiva. As pessoas às vezes confundem a ludicidade com algo livre, com algo solto, e não é assim que funciona. Para trabalharmos o lúdico dentro da sala de aula e explorar todos os sentidos das crianças,
precisa sim de um planejamento assertivo, de entendimento. A gente precisa entender qual é o nosso objetivo com aquela criança, aonde que a gente quer chegar e estruturar isso no nosso planejamento. Então, o lúdico, ele tem todas as etapas a serem seguidas, vamos dizer assim, planejamento, a estruturação, a execução, mas também a gente precisa levar em conta, além disso, como que nós iremos trabalhar no nosso dia a dia e como que a criança aprende. Se eu te perguntar como que você aprende, eu, por exemplo, eu preciso escrever, anotar, registrar para que aquela aprendizagem fique mais significativa e eu absorva melhor os conteúdos. Tem crianças, e provavelmente você vai lembrar de alguém lá na sua sala de aula, que ele não tinha nada escrito no caderno, porque apenas de ouvir ele já aprendia tudo. Outras crianças precisam, além de ouvir, tem a fala, precisam falar, precisam explicar. Então, por isso que nós temos os seminários, as apresentações de trabalho, porque isso também gera uma conexão com a aprendizagem. E outras crianças precisam ensinar, precisam ter essa troca. E todas essas aprendizagens, todas essas maneiras de aprendizagem, a gente exerce através do lúdico. Por isso que eu falei que é importante nós termos um objetivo, entendermos como que aquela criança aprende para que o nosso planejamento seja muito assertivo, né? Então, por isso eu desenvolvi para vocês uma apostila onde eu trabalho todas essas etapas. São 300 páginas. São 300 páginas de atividades práticas para você colocar a mão na massa e já trabalhar com as suas crianças e também dicas de atividades lúdicas, ou seja, para complementar esse aprendizado. Para vocês entenderem como que é o material e como que é tudo isso que eu comentei no vídeo de uma maneira prática. Prestem atenção. Aqui nós estamos trabalhando a soletração. Então a gente apresenta para a criança a letrinha D isolada. Porém, eu já estou trabalhando aqui a consciência fonológica também com essa criança, através da imagem do dinossauro. Essa é a maiúscula e essa é a minúscula. Então, nós apresentamos também as 4 formas e aí, depois que nós já consolidamos essa aprendizagem da soletração, agora nós iremos introduzir a silabação, que é a junção de 2 letrinhas, nesse caso, para formar uma sílaba. Vamos começar a introduzir, a dar sentido para a criança. Dado, dominó, e aí a criança vai assimilando a consciência fonológica com a junção das sílabas. Nós temos caça-letras para a criança registrar, e aqui a gente já começa a dar asinhas para nossas crianças, né? Detetive, diamante, dedal, dente, jacaré, começa com a letra D? Não. Aqui, para a criança marcar a sílaba. Dinossauro, Danone. Olha só que atividade super lúdica e atrativa para a criança. Continuando a nossa atividade, essa é uma dica de atividade lúdica, uma dica extra. Fazer vários donuts e atrás dos donuts colocar uma sílaba para quando a criança virar, ela tentar entender, ela começar a ler qual é essa sílaba. E agora eu tenho aqui também na nossa apostila a execução do chaveiro musical. O que é o chaveiro musical? O chaveiro musical a gente vai recortar todos esses cards, recorta, coloca uma argolinha de chaveiro para a gente cantar a música com as crianças e aí trabalhar essa questão auditiva. Queridas crianças, vocês já conhecem a letra D. D de dente, D de Danone, D de dinossauro e D de dedo. E o legal aqui é que você pode pedir para a criança fazer o chaveiro dela, para que ela consiga cada vez mais firmar, consolidar essa aprendizagem. Quando a gente entende que existe um planejamento, uma estratégia e que tudo tem que ter um objetivo, tudo tem que ser muito assertivo, a nossa alfabetização, trabalhar a alfabetização, ela fica mais lúdica e mais atrativa para a criança, trazendo mais significado. Então, olha, eu gosto sempre de dar esse exemplo. Muitas pessoas, já que são adultas, não gostam de ler porque quando era criança ou quando era adolescente,
tinham que ler aqueles livros de literatura e que não gostavam, o assunto não era legal para eles. E aí hoje em dia tem uma certa resistência à leitura porque não criou esse hábito. As crianças é a mesma coisa. Se a gente trabalha uma alfabetização maçante, cansativa, a criança não tem prazer em aprender aquilo, não tem um significado, não tem um porquê ela aprender. Então, quando a gente entende que com as estratégias corretas, de maneira assertiva, a gente pode auxiliar essa criança e facilitar esse momento, tudo fica muito mais prático. Se você tem interesse em adquirir a apostila, o valor dela é apenas R$ 49,90 e está disponível aqui no link abaixo na descrição, tá bom? Roberta, mas como que eu faço isso? Eu não sei, eu não tenho essa ludicidade, eu não tenho essa criatividade. Bom, aqui no meu canal você também encontra vários outros vídeos mostrando na prática como que a gente trabalha com as crianças. Eu vou deixar linkado aqui alguns deles. Se esse vídeo foi relevante para você, é importante, não se esqueça de deixar o seu like, curtir e se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo. Tchau!